Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui hoje. Essa roda de conversa com as empresas juniores das faculdades daqui de Natal é um momento muito importante para a gente e nós estávamos muito ansiosos pela presença de vocês e para compartilhar toda a nossa experiência. E aí, vamos dar início, então, à nossa roda de conversa. Primeiramente, eu gostaria de passar algumas regrinhas para esse momento funcionar direitinho. Eu gostaria que apenas os palestrantes ficassem com as câmeras ligadas e o microfone ligado. Avisar a todos que o evento está sendo gravado e a gravação vai ser disponibilizada posteriormente no site, no YouTube do UniRN. O credenciamento vai ser realizado pelo chat, assim como o feedback final de vocês. E também as perguntas no final vocês podem colocar no chat, que eu vou estar olhando e redirecionando para os palestrantes ao final da apresentação. E aí eu gostaria de iniciar apresentando para vocês essa galera que está aqui, que veio conversar com vocês e trazer essa experiência. Primeiramente, nós temos Poema Macena, da Ânimos Consultoria Jurídica. A Poema é a atual presidente da Ânimos Consultoria Jurídica. Ela está aqui para falar um pouco também da experiência dela no MEG, que é o Movimento Empresa Júnior. Temos Arthur Matias da Costa, da Projetize, que é a empresa júnior de arquitetura e engenharia do UniRN. Nós temos Ana Carolina Lobato Silva, da Cajúnior, e Daniel Damasceno de Mello, da APTA, empresa júnior também daqui de Natal. E aí, nós vamos dar início ao nosso evento. Vou me apresentar também, meu nome é Natália, eu sou assessora de presidência da Ânimos Consultoria Jurídica. Novamente é um prazer ter todos vocês aqui. E eu vou passar, então, a palavra para Poema. Cada palestrante vai ter um pouquinho de tempo, né, para se apresentar e falar um pouco da sua experiência. E após isso nós vamos debater e conversar tudo o que foi dito. Poema, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Então, a Natália chamou a gente de palestrantes, mas vai ser algo bem informal mesmo, bem tranquilo, realmente para a gente trocar uma ideia, compartilhar experiências de fato, né? Do quanto esse movimento é engrandecedor, maravilhoso, incrível, e traz tantas oportunidades para a gente ainda dentro da universidade, né? Como ele faz com que a gente possa ter essa experiência na prática e tudo mais. Então, como a Natália me apresentou previamente, atualmente eu estou como diretora-presidente de comércio e marketing na Ânimo, certo? Eu vou me apresentar um pouquinho, rapidinho, apresentar a mim, apresentar a Ânimos, fazer um breve relato, e aí logo em seguida eu vou passando a palavra para a galera, certo? E aí eles vão também fazer esse breve relato inicial sobre a experiência deles, explicar um pouquinho sobre a EJ deles, sobre o curso, sobre a área de atuação. E aí, em seguida, a gente vai começar um debate mesmo, informal, compartilhando experiências, conversando mesmo. E vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas de vocês, a Natália vai estar anotando tudo e repassando para a gente no final. No final, a gente vai poder conversar de uma forma mais tranquila. Quem quiser até pode ligar o microfone tranquilamente no final para a gente ter uma conversinha mais informal mesmo, certo? Ninguém aqui sabe de tudo, na verdade, está compartilhando a nossa experiência. Então, eu me chamo Poema, sou da Ânimos, e eu fui cofundadora da empresa Júnior, certo? Nós somos a primeira EJ do UniRN, logo em seguida veio a Projetize. Inclusive, nós fomos parceiras desde o início nessa questão de fundação, então eles vieram logo em conjunto com a gente, foi um momento bem legal. E desde o início, assim, quando eu descobri o MEG, na verdade, eu não tinha ciência, eu não sabia do MEG. Eu conheci empresas juniores maiores, como a Produtiva, a ADM, e eu, de fato, pensava que o MEG era só para cursos que estivessem diretamente ligados ao empreendedorismo, à gestão. Na minha cabeça, isso era algo comum, era o que casava, né? Era tipo, a oportunidade de você botar em prática o que você aprendia no seu curso. Sendo que aí eu conheci, assim, que é um mundo bem maior, que na verdade isso não existe, até porque na sua área de atuação você pode estar aprendendo, tipo, o mestre dá a oportunidade de aprender e de conhecer diversas áreas além do que você vai atuar e que a universidade não te ensina. Que na verdade você acaba aprendendo na prática e você tem a oportunidade de antecipar isso no mestre.
Então, isso foi muito importante para mim. Quando eu conheci, eu realmente fiquei impressionada. Eu, particularmente, vim de uma família de empreendedores, então isso para mim foi maravilhoso, porque eu sempre gostei muito da área jurídica, do direito, mas eu sempre gostei muito também dessa parte de empreender e de entender realmente como funciona uma empresa e tudo mais. E aí, junto com Léo e Gabi, Léo é o atual diretor do projeto da Ânimos e Gabi, nossa diretora, vice-presidente, ADM. A gente fundou a primeira J lá do UNRN, a J Jurídica. Não foi um processo tão tranquilo assim, foram só 3 pessoas, mas foi um processo extremamente revigorante. Hoje a gente está até comemorando 1 ano do nosso primeiro processo seletivo. Os nossos primeiros membros, nós éramos 3, nos tornamos 7. E assim, já foi maravilhoso ver o crescimento dessa galera, né, em todas as áreas que eles participaram. Então foi incrível, a gente aprendeu muito com eles puderam aprender muito com a gente. E hoje em dia nós somos 15 membros, então nós já viemos de uma realidade totalmente diferente, né? E assim, na minha área, de fato, eu tive muita oportunidade de aprender sobre prospecção de clientes, que eu, antes da Jota, nem sabia que advogado, por exemplo, só pode fazer prospecção passiva. Então, foi algo que a Jota me ensinou. Então, talvez eu só aprendesse no final do curso. E isso é algo primordial para a gente que vai sair da faculdade para o mercado de trabalho, né? Então, isso foi incrível. E aí, eu aprendi mesmo, assim, formas de prospecção que eu nem sabia. Meu Deus do céu, e agora? Eu só sabia das prospecções ativas, mas e a passiva? Como é que eu faço? Como é que eu faço para obter clientes? Será que eu posso? Descobri o que era um funil de vendas, que eu não tinha nem ideia do que significava isso. Então, tipo, foram diversas experiências que o MEG veio me trazendo, que a gente foi aprendendo na prática e com muito apoio que a RN Júnior dá pra gente, que as outras AJs dão pra gente. Então, enfim, foi um processo maravilhoso, que se eu deixar, eu vou ficar falando aqui horas, mas aí eu vou passar a palavra agora para Arthur, dar um pouquinho da experiência dele, depois a gente vai continuando o nosso debate. Boa tarde, pessoal. Como o Poema falou, se deixar, a gente vai falar muito. É um assunto que todo mundo que se envolve acaba se apegando bastante. É muito gratificante. A gente escutou até um relato quando a gente fez 1 ano que tinha fundado, que foi conversar com todo mundo. Uma pessoa chorou, dando relato do quanto tinha impactado na vida dele, e eu parei para a diretoria e falei, ó, esquece faturamento, esquece tudo, esquece projeto, valeu a pena já, né? Isso aqui não, tudo que a gente construiu durante 1 ano já valeu a pena. Então, isso foi muito gratificante para nós todos, como diretoria. Nós éramos 6, já era o dobro do que Poema era, então imagina a dificuldade que foi para eles formarem. Nós viramos 17 posteriormente, agora já 3 meses. E, enfim, é muito gratificante, porque o empreendedorismo é muito fascinante. Você consegue solucionar dores, enfim, impactar a vida. A gente, tão banal esse termo inovação, impacto, né? Mas, de fato, a gente consegue impactar positivamente, e eu agradeço muito Mariana, enfim, a Uni, por estar promovendo isso aqui, que a gente abre a oportunidade da gente estar falando de média, algo que a gente gosta tanto, e está conseguindo impactar, né, chocar positivamente a vida de tantas pessoas aqui. Então, esse é o início, agradecer, cumprimentar os colegas aí e passar a palavra agora para Daniel. Olá, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite. É sempre uma felicidade para a APTA a gente ter esses espaços para falar um pouquinho. Então, agradeço em nome da APTA esse convite aí da galera. Vamos lá, eu me chamo Daniel, eu sou estudante de psicologia lá da UFRN, certo? Estou no 5º período, estou na metade do curso, e faço parte da APTA Consultoria Júnior. E quem é a APTA, né? A APTA é a Empresa Júnior de Psicologia. A gente trabalha numa área da psicologia organizacional e do trabalho, então são processos muito voltados para a gestão de pessoas, recursos humanos, desenvolvimento humano, e assim, é um pouco mal visto por algumas pessoas da psicologia por uma certa ignorância, digamos assim. Eles acham que a gente visa muito só produtividade na empresa, sei lá o quê, mas a gente tem uma perspectiva totalmente diferente. Nossa missão como empresa é promover desenvolvimento, promover cuidado dentro das organizações e pensar em ambientes ideais de trabalho, né? Então, o que move a gente como empresa hoje são esses nossos valores do cuidado, da escutatória, da cooperação, da responsabilidade social, acima de tudo, né? E acredito que é muito disso, a gente trabalha nessa área de desenvolvimento humano,
E acho que é mais isso. Depois eu posso comentar mais sobre a minha experiência. Entrei, foi quando que eu entrei, gente? 2018. Entrei lá em 2018 quando eu entrei no curso, então já faz um tempinho. E aí, como eu acho que eu não mencionei, mas hoje eu sou diretor-presidente, tá? Acabo esquecendo esse cargo aí. E a Apta, ela fez 10 anos esse ano, então a gente já tem alguns aninhos de história. Nós somos a primeira empresa de psicologia do Rio Grande do Norte, empresa júnior, né? E apesar de serem 10 anos e ter muita história, não foram anos assim de crescimento a cada ano, né? Tiveram anos muito difíceis, chegaram assim alguns momentos que a galera pensou em fechar a empresa, porque, enfim, muitos problemas internos. E desde o ano passado a gente vem crescendo bastante. A gente mudou muita coisa na empresa, mudou cultura, mudou processos internos e vem reformulando muita coisa. E eu posso dizer com toda certeza que está sendo a melhor experiência que eu poderia ter na faculdade, eu tenho certeza disso. Porque a pessoa sair da sala de aula e fazer alguma coisa na prática é totalmente diferente, sabe? É muito, muito, muito diferente. Você aprende muita coisa. E para a gente que lida diretamente com pessoas, a gente conhecer pessoas de diferentes áreas por meio da empresa Júnior é algo assim extremamente rico. A gente fala muito que, se deixar eu vou falar bastante, deixa eu só finalizar aqui aí eu passo a palavra. Mas a gente fala muito que a psicologia ela é extremamente multidisciplinar, né? Porque onde tem gente, a gente pode trabalhar. Então, tem gente em tudo que é canto, qualquer organização, qualquer instituição. Então, a gente tem essa multidisciplinaridade, a gente pode se juntar com outros cursos, a gente pode conhecer e criar coisas assim, novas, e enfim, tem muitos lugares para a gente atuar. E a gente ter esse espaço da empresa Júnior para ir descobrindo esse mundo antes de se formar é sensacional. Eu vou passar aí para a Carol, senão fica aqui a noite inteira. Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de participar e falar desse tema maravilhoso. Bom, meu nome é Ana Carolina, Carol. Atualmente, eu estou como diretora de projetos da Cajúnior Consultoria Nutricional, que é a empresa júnior de nutrição da UFRN. A gente começou a idealizar esse projeto no final do ano passado, a partir de uma roda de palestra que o Centro Acadêmico promoveu sobre empresa júnior. E, assim, a primeira vez que eu ouvi falar, eu já falei, é isso que eu quero, parece ser incrível, vamos. Não sei nem como vamos fazer, mas a gente vai fazer. E daí a gente se juntou, né, com uma galera que também gostou muito da ideia, e a gente falou, bora. Então, a partir desse ano, a gente começou a trabalhar para fundar a empresa, né? A gente vai se tornar agora a primeira empresa júnior de nutrição do RN. A gente já está no final do processo de fundação. Se Deus quiser, até o final do mês, esse CNPJ sai e a gente começa a atuar. E é mais ou menos isso. Com o MEG, eu descobri que é possível o empreendedorismo estar dentro da área da saúde. Na verdade, está dentro de todas as áreas. E é isso que eu acho mais incrível do MEG. Porque a gente aprende várias coisas e tem oportunidades que a gente não teria se não fosse a empresa. Né, assim, eu aprendi muita coisa que, com certeza, se não fosse mais, não aprenderia. No nosso curso é muito carente de áreas de empreendedorismo. A gente tem uma ou outra matéria, mas quando você pega a teoria, você não consegue encaixar direito na prática, você não sabe como aplica. Os professores, muitas vezes, não trabalham nessa área, então eles não sabem passar o conteúdo que se encaixa na nossa realidade. E, a partir do MEG, a gente consegue ver que é possível a gente ter o empreendedorismo na área da saúde. E não só o empreendedorismo, mas assim, a gente aprende sobre marketing, sobre como elaborar projetos que a gente nunca aprenderia no nosso curso, ou então sobre contrato, toda a parte financeira. Então, nada disso seria possível a gente ter contato se não fosse a partir da empresa. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Tem mais alguém para falar? Eu posso dar continuidade, Carol. Então, pegando esse gancho do que Carol falou, né? Tipo, quando a gente conhece mais realmente esse sentimento de eu não sei nem como é que vai ser, mas bora, né? Tem uma frase no MEG que ela me inspira assim muito, particularmente, que é tipo, se não agora quando, se não você quem? Então, tipo, putz, eu escuto essa frase, todas as vezes eu fico, meu Deus do céu, realmente, se não agora quando, se não você quem? Se não for você que for dar o pontapé inicial, vai ser quem, quando é que vai ser, né? Então, isso fez muito sentido desde a primeira vez que a gente escutou, tanto para mim, quanto para Léo, quanto para a Gabi. E até hoje permeia muito as nossas atitudes dentro da empresa, sabe? Então, é sensacional.
De fato, a Carol falou algo muito importante, de tipo, como a gente consegue ter essa vivência interdisciplinar, que a gente não teria nunca. Quando foi começar a criar as diretorias, né, fizeram ADM fim, quem é que vai ser? Aí eu, Lega, vi todo mundo em humanas, né, não. Mas, tipo, é um aprendizado diário, que todo mundo vai se ajudando, todo mundo vai se acertando, e a vida tirando aí de letra, e a gente tá, de fato, aprendendo muita coisa que a gente não aprenderia em sala de aula. Então, é uma experiência muito boa, e acabou que eu nem falei como que a Animus atua, né, Tom? A gente atua muito na área de regulamentação de empresas, então, a gente consegue ajudar empresas a tirar o CNPJ com estatuto social, regimento interno. A gente atua em áreas que, por exemplo, são muito novas na área jurídica, que que muitos advogados ainda estão correndo atrás para se adaptar, e a gente está tendo a oportunidade de ter os professores especialistas nisso para ajudar a gente, e antes de coisas que a gente aprenderia só no nono período, a gente está tendo a oportunidade de aprender a membros de anos, está tendo a oportunidade de aprender no segundo semestre, com relação à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que, enfim, é algo muito novo que realmente muitos advogados ainda não estão nem atentados a isso. Então, isso é uma oportunidade muito massa que a EJ traz para a gente. Questão de fazer projetos. Na ANUS, a gente tem muita cultura de que todo mundo vende e executa. Então, por exemplo, eu sou da parte comercial, então, tecnicamente, eu não iria executar projetos. Mas não, a gente tem essa oportunidade de colocar todo mundo para executar, porque a finalidade da EJ é o aprendizado, né? Então, a gente não está aqui para ganhar dinheiro com isso, a gente não está aqui só para lucrar. Tipo, a gente tem na EJ toda a questão das metas, e logicamente que isso é muito importante internamente, que a gente tem essa ânsia de bater as metas, de conseguir tudo mais, mas isso não é o primordial, isso não é a real finalidade. A real finalidade é o aprendizado e desenvolvimento dos membros. Então, falam muito que a gente na EJ, nós estamos nos tornando mais caros para o mercado. Então, a gente dentro da Jota, tendo a oportunidade de se desenvolver para chegar lá na frente e sermos profissionais mais qualificados, né? Então, era esse o primeiro ponto que eu queria trazer, e aí a gente pode dar oportunidade com relação a isso. Não, teve vários ganchos, mas eu vou puxar esse último que o Poema levantou aí, que é da questão do valor, né? Que a gente acaba que não recebe pelo que está fazendo agora, mas isso é uma visão muito pequena, às vezes, da gente pensar em receber agora, quando a gente pode estar agregando valor, se desenvolvendo para ter um preço muito mais caro no mercado em 2, 3 anos. Então, é um investimento, de fato, que a gente faz na gente. Eu sou cofundador da Projetize, estou como presidente, e, assim, isso que o Poema falou faz muito sentido, porque a gente pensa que tem muita gente que, assim que se forma, monta uma empresinha, com todo respeito, mas uma empresa pequena de engenharia, um engenheiro e um arquiteto, e eles vão fazer, sei lá, a mesma coisa, reforma, e o mercado, como é que se diz, fica inchado, e aí eles banalizam os preços da profissão, porque tentam ir pelo caminho dos ratos, como a gente fala, né, de cobrar mais barato, e aí isso meio que não tem um fim, até o preço chegar em zero não tem um fim, então acaba que banaliza muito os preços da profissão. Acredito que nas áreas aí de nutrição, de psicologia, de direito, isso também aconteça. Então, é uma realidade da nossa, da nossa área também. E falar de prática também, na engenharia civil, que é a minha área, é impossível você viver sem prática, né? Então, até essa história do home office tirava algumas brincadeiras, um cara fazendo concreto dentro de casa, por exemplo. Então, assim, não dá, sem a prática não rola, e aqui na empresa Júnior a gente tem uma oportunidade imensa de estar colocando na prática, de errar o que a gente erraria daqui a 3 anos, com muito respaldo, com o respaldo de uma faculdade, com o respaldo de professores, com o respaldo de mentores, que a gente acabou montando um onboarding dentro da nossa empresa, que são esses mentores, com respaldo de estrutura da própria faculdade, enfim, com respaldo dos nossos pais, enfim. E aí eu acho que é o momento de errar, é o momento da gente desenvolver essas novas habilidades, como a Carol falou aí, a questão do marketing, eu nunca imaginei que eu iria me interessar por marketing. Eu gosto muito de empreender desde o começo, mas marketing, assim, era uma coisa que eu nunca imaginava, e sempre pensei, sempre teve esse conceito prévio de que marketing era identidade visual, era aquelas imagens, quanto não. Marketing é justamente essa prospecção, né? Quando você pensa em growth marketing, quando você pensa em outbound marketing, você tem isso de você conseguir prospectar clientes de uma forma ativa, de uma forma passiva, como o Poema colocou. Então, assim,
Até acho que Daniel foi o único aqui que não teve a oportunidade, infelizmente, de estar fundando a empresa, mas, assim, você tirar uma DBE, o que é uma DBE? E aqui o pessoal todo sabe, né, que fundou a empresa, então a gente só sabe isso porque foi, como se diz, na tora mesmo ali, para aprender, chegava no cartório para aprender tudo, então tudo é novo, tudo a gente tem que ter muita humildade para perguntar mesmo, porque a gente não sabia e tudo bem, que a gente nunca tinha passado por isso, e que bom que a gente errou, que bom que a gente fracassou, de certa forma, em algumas etapas, e que a gente amadureceu com isso. Então, essa é a minha contribuição, por enquanto. É verdade, essa parte do cartório é bem complicada, viu? Eu costumo falar lá na ata que eu só assino o documento, eu leio, claro, mas eu não sei nada dessas coisas, assim, minha ADM que minha diretora administrativa financeira que manja mais, e sei lá o quê. Aí me explica, mas eu sou, nossa, é difícil essas coisas, viu? Eu odeio cartório. Ah, mas deixa eu ver, eu anotei várias coisas aqui quando vocês iam falando, vários ganchos mesmo, mas acho que eu vou voltar para a questão do investimento de dinheiro. Acho que muitas pessoas não sabem, às vezes cria dúvida. A empresa júnior é um trabalho voluntário, né? Então a gente não ganha nada, por mais que a gente fature, assim, algumas empresas faturam pra caramba, esse dinheiro nunca volta para o nosso bolso diretamente. Mas o que acontece com esse dinheiro, né? Em primeiro lugar, existem contas, existe cartório, existe várias coisas que a gente tem que pagar para existir, né? Documentos necessários mesmo. E outro ponto que esse dinheiro pode voltar é como investimento para os membros. E aí vai depender de cada EJ, de cada realidade, como é que está o planejamento financeiro dela, como é que está o faturamento mesmo. Mas esse dinheiro pode ser reinvestido como que cursos, eventos, viagens, e aí vai depender muito da realidade de cada um. Só que é bem por aí, a gente não ganha, sabe? Mas como acho que foi o Poema que estava comentando, torna a gente um profissional muito mais caro. Pessoal, vou contar até o segredo aqui. A gente na APTA trabalha com recrutamento e seleção. Então já fiz o papel do entrevistador várias vezes. Então eu trabalho um pouco com essa análise do currículo, do que a pessoa, das competências que a pessoa tem que ter, do histórico que ela tem que ter. E uma coisa que a gente dá muito, muito, muito valor é pessoas que têm experiência no MED. Pessoas que têm alguma experiência, claro que dá para ter experiência em outros lugares e você aprender e, enfim, ter um currículo mais robusto, mas hoje em dia, quando você passa pelo movimento Empresa Júnior, você tem isso no seu currículo, você tem uma trajetória lá, você consegue repassar isso para o entrevistador, saiba que é muito bom mesmo, ponto muito positivo. Até, foi o quê? 2 semanas atrás, surgiu a oportunidade de uma tutoria para uma disciplina aqui na UFRN, e aí me enviaram, assim, tipo, Daniel, tenta aí, vai, é na área que você gosta, né, psicologia organizacional, sei lá o quê, tem esses tópicos aí. Aí eu fui como que não quer nada e as professoras adoraram as minhas respostas, porque eu só tinha as coisas tipo, eu fui repassando as minhas experiências na ponta da língua, assim, não, esse ano a gente fez isso, a gente aprendeu isso aqui, sei lá o quê. E, sério, é muito, muito bom. E vamos lá, deixa eu ver. Vou passar e a gente vai trazendo outros tópicos aí. Deixa eu botar aqui. É Carol, né? Sobre isso do trabalho voluntário, assim que a gente começou a organizar a empresa e tal, me perguntaram quanto é que eu ia ganhar. Aí eu falei, não, é trabalho voluntário, não sei o quê. E me perguntaram por que eu ia fazer algo de graça. Só que assim, hoje eu paro para pensar, e cara, eu já ganhei tanta coisa em questão de conhecimento, que assim, o dinheiro seria o de menos. E uma coisa que eu acho muito legal no MED é o crescimento pessoal. Além do crescimento pessoal, assim, a gente consegue superar muita dificuldade, timidez, a gente aprende a trabalhar melhor em equipe. Porque, assim, para você ter uma empresa bem estruturada, os membros têm que estar sintonizados, com uma boa cultura, trabalhando bem juntos e tudo mais. Então, assim, você aprende a lidar melhor com as pessoas, a ter a famosa empatia, de, tipo, entender as dificuldades do outro, tentar ajudar. Porque, assim, se ele não tá bem agora, vamos ajudar, porque senão... Então, assim, você ter essa desenvoltura de trabalhar em equipe, você também ter, se organizar melhor, porque, assim, são muitas demandas além da faculdade, né? Além de estar estudando, você tem que fazer os projetos, toda a demanda da empresa, e você tem que se organizar para dar certo. Então, assim, você aprende esse senso de organização, de trabalhar bem em equipe, enfim, você supera muitas dificuldades em relação a isso, e eu acho que eu vou passar a palavra, acho que era isso.
Sobre essa questão das empresas que o Daniel falou, né, que você tem uma experiência no médio já conta bastante, isso é muito real. Inclusive, hoje em dia, muitas têm essa questão mais velada, né, de que encontra na entrevista e acha massa, e aí eu vou, massa, já vi você com outros olhos. Mas hoje em dia a gente já está vendo propostas, assim, quando uma empresa ela lança um edital que está aberto para abertura de cargos, etc., eles já colocam, né? Tem, tipo, preferência por pessoas que tenham experiência média, experiência em exec, experiência em questões como essas, né? Então, tipo, isso é muito massa. As empresas seniores já estão dando muito valor a isso de forma bem aberta. Tipo, uma dessas são os nossos clientes, e aí a gente vê isso com muito bons olhos, a gente vê isso muito legal, porque, de fato, são nossos clientes, então, se eles querem que pessoas do médio trabalhem lá, é porque eles estão gostando do nosso serviço que vem do médio. Então, isso é muito gratificante para a gente. E aí, sobre isso que a Carol falou, de como você se desenvolve de forma pessoal, isso é muito real. Uma experiência prática minha. Eu tenho uma personalidade forte, então acaba que eu tinha muito isso de não aceitar ideias contrárias às minhas. Então, isso não existe no MES. Não existe, principalmente quando você vai liderar uma equipe. Não existe. Existem diversas cabeças pensando diferentes, e eu tive que, de fato, mudar isso em mim para que eu pudesse exercer o cargo que eu queria na EJ. Então, tudo isso foi assim, não foi do nada, não foi, eu percebi isso em mim, eu vou mudar aqui do nada. Não, vieram com diversos feedbacks, veio errando, veio, assim, entre os diretores, né, que a gente se entende muito bem. Então, Gabi, peraí, pô, melhore isso, não sei o quê, lá da mesma forma, e aí a gente vai realmente se moldando e sabendo os limites das outras pessoas, sabendo que para a gente trabalhar em conjunto e conseguir trazer resultados, a gente precisa mudar algumas coisas que não nos faz bem, também não faz bem para o trabalho em equipe. Então, isso foi algo que eu tirei da EJ, assim, que mudou para minha vida, que eu não aplico só na EJ, logicamente, a EJ é o meu dia a dia, mas isso acaba sendo aplicado em diversos outros fatores da sua vida pessoal. Então, já foi algo muito gratificante para mim, que eu pude obter através de anos, e que talvez eu só fosse obter lá na frente, depois de levar muita pancada, né? Então, isso foi muito legal. Até o que Arthur falou, de que agora é o momento da gente errar. Eu já escutei muito isso. Agora é o momento de você errar. Porque se você errar, tem gente para corrigir. Tem professor, tem gente do mercado. Nós temos orientadores também, que são advogados, não só professores do UNRN. Então, tem gente para corrigir, tem gente para te mostrar, ei, tá errado aqui, ajeita aqui, melhora isso, desenvolve isso, não tá legal. Então, se você erra agora, você pode. Agora, depois é o seu nome profissional. Se você erra com o seu nome profissional, é totalmente diferente. Então, logicamente, tudo que a gente faz é querendo acertar, é querendo melhor para a empresa. O nome da Animus, hoje em dia, para mim, é como se fosse o meu nome. Então, tudo que eu faço meu Deus, tentando proteger ao máximo o nome da Animus. Mas eu sei que é algo que, assim, tem muita gente ao redor, tem muito trabalho em equipe que a gente consegue trazer a melhor forma, o melhor desenvolvimento do nosso cliente. Isso é incrível. Então, tipo, é isso. Acho que tem muita coisa para falar do mestre, sobretudo dessas questões mais pessoais. E aí eu vou passar a palavra agora para Arthur, porque senão eu vou falando e não. Não, mas a gente está numa linha muito legal, que a gente está acabando abordando temas muito importantes, mesmo sem a gente ter feito um briefing aqui antes, mas tá bem legal. E isso que o Poema falou aí, eu acho que dentre todas as habilidades que a gente acaba desenvolvendo, técnicas empresariais, como gestores, mesmo de uma empresa, de uma organização, por menor que ela seja, como a Projetize, que é uma empresa que não é uma empresa de grande porte, mas a habilidade de você lidar com pessoas, sabe? A gente acaba falando muito banalmente de resiliência, mas resiliência é exatamente isso que o Poema colocou aí, né? Você aguentar sem estourar, sem aguentar essa pressão, né? E a gente escuta muito, a gente busca ouvir, principalmente coisa e todo mundo tem alguma coisa. Então, sempre tem a agregar. Então, quando a gente passa a ter isso como uma verdade, né, que todo mundo é melhor do que a gente em alguma coisa, a gente é melhor do que todo mundo em alguma coisa, cada um sabe que pode acabar contribuindo, impactando, como é o tema aqui da conversa, positivamente na vida do outro. E esse momento, enfim, que a gente está tendo aqui, reflete muito do que é o MEG, do que são os valores do MEG, que é essa colaboração, essa economia, passar, vamos dizer assim, por esse aqui há pessoas conectadas, aqui há pessoas que buscam conexões,
E, enfim, essa consciência é muito importante de um ambiente muito colaborativo, né? As conexões que a gente acaba levando aqui também são outro ponto, outro impacto muito importante, e a consciência, como eu estava falando antes, que aqui é feito por pessoas, para pessoas e com pessoas, também é muito importante, né? Qualquer tecnologia, como talvez a nossa empresa seja mais do ramo tecnológico, talvez, né? Enfim, mas a gente sabe que qualquer tecnologia ela é um envelope de pessoas, né? Então, ela tem pessoas por trás dela, seja na manutenção, seja fazendo. E acho que a quarta coisa que impacta muito o MEG é a questão de propósito, né? Então, questionar muito por que você está aqui. Então, se você parte do princípio de que você não recebe financeiramente para estar aqui, se você não tem um motivo forte, algo vai lhe parar muito fácil. Se você não tem muito claro aquilo que lhe prende aqui, no bom sentido, você vai parar fácil, você não vai ter ânimo, né? Não é querendo falar do nome da sua empresa, Poema, mas acabei passando para o UFRN para fazer engenharia lá, mas sigo aqui por enquanto que as aulas não voltaram lá, porque eu me coloquei à disposição disso, eu acho que eu ainda tenho uma parcela de contribuição para entregar, né, para a empresa, e enfim, estou aqui até as últimas mesmo, enquanto eu puder, eu vou estar aqui tentando somar. E, por fim, o último impacto, talvez, que a gente tem é do lado empresarial mesmo, né? De ter essa consciência de mercado, como o pessoal falou aí, de ter ideia do que é um cliente, que cliente, por trás dele existem projetos, existe prospectar, existe cuidar de uma experiência boa do cliente, porque isso é um potencial para que você tenha novos clientes, isso é um potencial para que ele seja um promotor da sua empresa, né? Desenvolver habilidades de venda, enfim, são inúmeros pontos que a gente pode elencar aqui, mas vou estar passando a palavra aqui. Eu não sei se foi só aqui, Arthur, mas em alguns momentos seu áudio travou um pouquinho, então, se você conseguir se aproximar um pouquinho mais do modem, né, que chama, acho que talvez melhore um pouquinho, não sei. Gente, se meu cachorro começar a latir, me perdoe, faz parte do home office, mas quando eu estava mutado aqui, ele tinha começado a latir. Mas vamos lá, também anotei vários pontos aqui, muito, muito importantes. Mas deixa eu ver. Acho que eu vou começar a falar um pouco mais da minha trajetória no MEG, certo? Eu acho que um dos meus principais aprendizados, assim, não, foi, tipo, mudar a minha mentalidade e eu começar a me comparar com o que eu era antes, desde quando eu entrei, né, do que não me comparar com outras pessoas hoje, porque não faz tanto sentido. A gente se compara com os outros, vê o que pode ser bom, o que a gente pode pegar daquela pessoa e, tipo assim, interiorizar para você que começou. Mas eu acho que o ponto principal é você meio que se comparar com o que você era antes, o que você é hoje, você vai vendo o seu desenvolvimento. E isso é uma forma, acredito que muito mais saudável de crescimento, né? E aí, pegando um pouco da minha história, eu entrei lá no MEG em 2018, quando eu entrei na universidade. E muito assim, eu já conhecia, antes de entrar, alguns colegas faziam parte de algumas empresas e eles falavam muito, Daniel, entra que você vai crescer muito, vai agregar muito no seu currículo, você vai ser um profissional muito melhor, vou contratar você, enfim, essas conversas. E eu entrei muito por causa disso, de uma ideia muito individual de crescimento. E aí foi lá em 2018, como consultor de projetos, e aí no final do ano surgiu a oportunidade de eu me candidatar para a diretoria da MFIN, Administrativa Financeira. E aí eu pensei, vou não, tem uma pessoa querendo aqui, eu não quero essa responsabilidade, é muito peso, não quero. Alguns meses depois eu me arrependi, porque eu vi, caramba, olha lá, os amigos que entraram comigo na empresa estão na diretoria hoje, eu poderia estar lá com eles, e eu vendo o crescimento deles, né, e eu aqui, parado. E aí alguns meses depois, acho que foi em fevereiro, ali no início do ano, surgiu a oportunidade para gerência de marketing. Aí eu, beleza, agora eu vou. Escrevi minha carta de motivação, de intenção. Aí chegou o primeiro desafio e eu desisti. Peguei e vi assim, não quero essa responsabilidade, sabe? Tô aqui com muita disciplina na faculdade, já tô como consultor, faço um projeto aqui, ajudo um pouquinho ali. Passou um tempinho, me arrependi de novo, bastante, de não ter ido. E aí foi que em março, a diretora de projetos, ela saiu da empresa, por questões pessoais mesmo, ela quebrou gestão, e aí a galera, o que o pessoal fez? Diluiu as funções do cargo dela e abriu a gerência de projetos. Aí dessa vez perguntaram na reunião, quem é que tem interesse? Porque eles não queriam fazer outra eleição, porque dá muito trabalho, você eleger diretor, e tem todo um processo que é um pouco desgastante, e a gente estava focando em algumas outras coisas ali naquele momento.
E aí eu falei, bora, eu vou. Dessa vez eu vou, sabe? Não sei nada de gerenciamento de projetos. E eu fui, dei a cara a tapa, assim. Foi, eu acho que o meu primeiro grande sim para a Apta. Deixei, assim, de falar não. Naquele momento eu comecei a falar sim para tudo que surgia na minha frente e fui participando de eventos, de várias coisas. Teve uma vez que perguntaram se eu queria falar sobre a Apta na mostra de profissões da UFRN. E do nada eu lá, falando para 200 pessoas na reitoria, e eu assim, Jesus amado, minha ansiedade batendo aqui. Mas enfim, no momento que eu aceitei aquele cargo de gerente de projetos, eu comecei a estudar bastante sobre gerenciamento de projetos, metodologias ágeis, sobre a qualidade dos nossos produtos, né, porque eu tinha que estar gerenciando aquilo. E, enfim, naquele momento eu me coloquei como uma liderança, né, Jota? Né? Eu era visto como uma liderança, porque por mais que fosse gerente de projetos, eu era meio que visto como um diretor, de alguma maneira. E começou a cair muito peso em mim. Caramba, que responsabilidade é essa? E eu comecei a pensar, poxa, essa galera tem que me ver como exemplo, tem que me ver como inspiração, então eu tenho que trabalhar legal, eu tenho que ser uma pessoa que não só se utiliza dos valores da minha empresa dentro da empresa. Começou a gritaria. Ai, meu Deus. Mas eu estava muito na perspectiva de também pegar os valores da Jota e levar para o meu dia a dia. E eu fui aprendendo muito sobre isso, fui tentando crescer mesmo individualmente, fora da Jota também, e foi, assim, sensacional. Então, acho que um dos meus maiores aprendizados dentro da Apta foi aprender a dar esse sim, dar a cara a tapa, fazer as coisas, participar de evento. Enfim, é uma responsabilidade muito grande você ser liderança, mas, caramba, vale muito a pena. Porque em uma reunião de liderança, depois, alguns meses depois, perguntaram, né? Ei, quem vocês acham que vai ser presidente ano que vem? Aí uma pessoa falou, Daniel. Aí depois outra pessoa dela, Daniel. Aí todo mundo da mesa falou, Daniel. Eu, gente, faça isso comigo não, pelo amor de Deus. Aí eu peguei e topei, né? A galera acreditava em mim. E aí me candidatei no final do ano, passei, tô aí nesse cargo até hoje. E tem sido muito desafiador, porque a gente criou a gente criou propostas para o ano de 2020 sem saber de uma pandemia, né, que surgiria. Então a gente tinha uma perspectiva muito, não tão clara, mas a gente tem algumas ideias que a gente queria seguir em 2020. E aí chega lá em março, pandemia, tem que mudar tudo, passar para o meio remoto. E, enfim, tem sido muito, 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 muito grandioso. Eu lembro que teve uma reunião do conselho da RN Júnior, que que levaram uma convidada, e ela falou muito que, tipo assim, as empresas ou as pessoas que vão contratar você no futuro vão perguntar bastante o que você estava fazendo em 2020, né? O que você fez durante a pandemia. E eu acho que não tem que ser algo adoecedor isso de você olhar, de você ter essa lógica produtivista toda essa pandemia. Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas, questão de saúde mental mesmo. Não coloquem esse peso imenso em vocês. Vocês, sei lá, tem que estar se desenvolvendo a todo momento, mas eu acho que tem que também ter essa noção que vão cobrar da gente em algum momento e alguém vai olhar o que a gente fez nesse momento de pandemia, querendo ou não, mas não tem esse peso na consciência assim tão forte. Enfim, tem sido muito, 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 muito grandioso durante essa pandemia. Assim, o crescimento que eu estou tendo está sendo muito difícil em vários momentos porque é complicado, mas caramba, acho que é isso. Vou passar aí para Carol. Então, pegando esse gancho nesse negócio de dar a cara a tapa, né? Eu tô no começo do curso, eu tô no segundo período, então, assim, eu ainda não estudei, não vi a maioria dos assuntos necessários para executar projeto. Então, assim, eu tô tendo que aprender, assim, tá todo mundo dando treinamentos, assim, ensinando. Então, no segundo período, eu tô vendo assuntos que eu só veria no quinto, no quarto, no sexto período. E, assim, é muito isso, de pegar e falar, não, vai dar certo, vamos fazer. Né? E também tem a ver com isso de aprender com o erro, né? Agora eu tô aprendendo e tô tendo muita dificuldade, inclusive, de aprender coisas, mas lá na frente isso vai fazer uma diferença enorme. Porque quando eu estudar ou quando eu estiver no mercado de trabalho, eu já vou ter feito várias vezes e vai dar, né? E com relação à pandemia, já é difícil fundar uma empresa. Numa pandemia, então, adaptar todos os projetos. A gente já tinha, antes da pandemia, pensado em formas de arrecadar dinheiro para poder dar entrada no cartório, em várias coisas, e daí a gente teve que mudar todos os planos, se adaptar, né, e se reinventar no meio de tudo isso, fazer a assembleia de fundação online.
Então, assim, foram vários desafios, mas com isso você vai vendo que dá certo, né? Às vezes você dá um surto, mas você vai aprendendo a amadurecer e lidando com as situações. E falaram também sobre a colaboração do MEG, que para mim é uma das coisas mais maravilhosas. Quando eu entrei, eu fiquei impressionada, porque assim, dentro do movimento não existe isso de competição, de que você vê no mercado de trabalho, de tipo, vamos faturar, vamos ser a maior, tipo, se você chegar e falar, tô com uma dificuldade aqui para tal empresa, eles vão pegar, vão te ajudar, né? Quando você vê, você está conversando com gente de outros cursos, pessoas de outras faculdades, outros estados, trocando experiência. Então, assim, é uma colaboração enorme. Para mim, a maior revolução foi o Bench, né, benchmarking, que você senta com outras pessoas e vão discutir certos temas para trocar experiência. E para mim isso foi revolucionário, porque quando você está começando, você não tem muita noção das coisas, você não sabe muito, então você sentar com alguém que já fez isso e tem um caminho e diz, faz assim, vai dar certo, é maravilhoso. Né? Então, assim, foi incrível, principalmente você conversar com alguém do seu curso, mas que mora no sul ou no sudeste, e você sai da sua bolha e você percebe que tem muito mais do que você imagina. Você não fica só dentro do seu departamento, vivendo aquela realidade. Você expande sua mente, troca... umas trocas muito legais e que, assim, eu acho sensacional. Eu passo a minha palavra para o Poema. Gente, eu costumo dizer que não há nada que um dente não resolva, porque é real, gente. Estar em rede significa muito isso. A ANUS atualmente federada a RN Júnior, né? Então a gente sente isso muito mais forte. Que a galera vai, a pessoal da Projetize e da Cajun vão sentir mais quando estiverem federados, né? Agora vocês já sentem, mas quando estiverem federados, estiverem de fato em redes, vão sentir ainda mais. Então, a aproximação é realmente ter com quem contar. Então, isso é muito legal mesmo, essa questão do dente. E Daniel, eu queria agradecer muito por você compartilhar a sua história, realmente me inspirou. Sério, você estava falando, caramba, que massa! Até porque, tipo, atualmente a gente está num processo da ANUS de criar uma gerência comercial, e eu tenho muita gente falando isso, caramba, eu não sou de comercial, eu não sei nada, eu não vou tentar, não vou fazer isso, não vou sair da minha diretoria. Não, mas próximo ano tem eleição de diretor, vou esperar para o próximo ano. Gente, só vai, oportunidade, e dá sim, porque a EJ precisa de você. Então, muito obrigada por ter compartilhado, foi sensacional. E aí, pegando um gancho lá de Arthur ainda, eu queria só falar sobre essas questões de ter um porquê muito forte, né? De fato, assim, esse meu ano 2020 foi o ano mais forte da minha vida. A gente começou o ano com planejamento, depois mudou totalmente. É meu ano de apresentação do TCC. Então, tipo, o segundo semestre de 2020 ainda tá mais louco. Então, tem estágio, tem EJ, tem o TCC, tem provas online. Então, eu tô surtando, todos os dias são surtos leves e, tipo, é isso aí. A gente vai lidando, então, todos os dias a gente pensa, meu Deus do céu, eu vou sair dessa EJ, eu vou sair desse estágio, eu vou desistir desse TCC, eu vou desistir dessa faculdade. Todo dia é um pensamento diferente nesse sentido, mas a gente tem um porquê muito forte, né? E eu acho que esse porquê, para mim, se tornou mais forte ainda quando eu pude ter uma equipe e liderar e saber que aquelas pessoas confiavam em mim e elas acreditavam em mim. Tipo, isso meu Deus, tipo gigante. Você saber que tem gente que acredita, que confia no seu trabalho. E assim, eu tô aqui diário, meu porquê mais forte ainda é para realmente conseguir formar as lideranças do futuro da ANUS. Até hoje, assim, a gente só teve eu e a Gabi com as lideranças, hoje a gente tem Nicolas como gerente de projetos, desde o início do ano, tá mandando muito bem, mas a gente vai sair próximo ano, isso já é uma realidade, a galera não gosta nem de falar, mas próximo ano a gente vai ficar realmente só como... esqueci agora o cargo. Pós-júnior. Isso, como pós-júnior, mas ainda dentro da EJ. Esqueci agora a palavra. Consultor, conselho. Conselheira. Fazer uma classificação como conselheiros, que tem algo mais próximo só com a Direx e tal. Então, tipo, no próximo ano, como é que vão ser essas lideranças, né? E eu realmente quero que o ano de 2021 da ANUS seja um voo muito, muito, muito mais alto do que a gente conseguiu executar esse ano. Então, eu quero que o próximo diretor-presidente seja muito melhor do que eu fui. Quero que o próximo diretor de comercial e marketing seja muito, muito, muito melhor do que eu fui. Que as gerências, assim, expandam, voem muito alto, sejam maravilhosas, sejam incríveis. E eu sei que tudo isso depende do trabalho que eu vou fazendo aqui de pouquinho em pouquinho e capacitando a minha equipe, dando confiança a eles. Então,
de fato é isso, é ter um porquê muito sério e saber que tem gente que acredita em você e quanto essa responsabilidade é grande, quanto você torce muito pelo futuro das outras pessoas, às vezes até mais do que o que você pensa para você, né? Você vê os pequenos passos e os grandes passos que aquela galera dá, é muito lindo, assim, eu chego a me emociono. Mas então, vou passar a palavra aí para Arthur. Eu acho que depois dessa rodada a gente pode abrir para as perguntas, né? Se alguém tiver. Fantástico que o Poema falou aí, de passar a experiência, isso é verdade total. Juliana, que é ex-presidente da Conte, o pessoal deve conhecer ela, uma pessoa fantástica, e ela colocava uma coisa que me marcou também, né? Tem dessas no México, algumas frases é, colam na cabeça assim, na forma que nunca sai. Ela falou que 50% do sucesso dela, da trajetória dela, alguém já deve ter escutado essa frase, do sucesso, né? 50% do sucesso dela dentro dessa trajetória na EJ, no MEG, era do que ela poderia fazer quanto isso. E 50% era de como ela conseguiria organizar para que as pessoas seguissem, né, de quem iria sucedê-la. Então, isso marcou bastante da gente já ter essa certa preocupação de quem vai estar ocupando os cargos de liderança, os cargos de gestão dentro da EJ, e o mais importante é que a gente tenha, ao longo da nossa gestão, criado uma boa cultura, uma cultura bem forte, presente, para que aquilo de fato se permeie pelos anos, independentemente da mudança de diretoria, que é algo natural de uma empresa, e de uma empresa júnior ainda mais, essa rotatividade. Então é importante que certos valores sejam inegociáveis, como existe na RN Júnior, e que essa cultura seja bem sólida para que as lideranças mudem, o sucesso não esteja relacionado com isso, sabe? Seja sempre muito focado nos valores e na cultura, de fato, da empresa, e que isso se permeie pelo tempo. Então, muito importante, além dos 50% que se pode contribuir durante a nossa trajetória aqui, é 50% de como a gente organiza para quem vai nos suceder. Então, qualquer um que esteja no cargo de liderança ou almeja um cargo de liderança tem que ter isso em vista, sem dúvida alguma. Aí. Passar para Daniel aí, para dar as últimas considerações. Não, estou bem contemplado com o que vocês que falaram aí. A gente da APTA não consegue falar essa frase direito. 50% do seu sucesso é 50% do sucesso do seu sucessor. Coisa assim, a gente se embola todo. Mas é isso aí, o nosso sucesso está no sucesso das pessoas que vão vir depois da gente, né? E até uma preocupação muito grande como é que está sendo esse ano, porque entrou muita gente na empresa e tal, e a gente está só tendo esse contato remoto e não está tendo aquela experiência pessoal mesmo, que é diferente. Então é uma das preocupações, pelo menos da nossa empresa hoje. E deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu gostei muito quando falaram sobre proposta. Gente, às vezes eu fico com vergonha, que eu sou um pouco tímido, tá? E aí eu me embolo todo. Mas, quando tava falando sobre proposta, eu lembro que eu tava comentando há um tempinho atrás que eu fui aprendendo a falar sobre proposta. Vamos lá. Eu entrei na empresa pensando no individual. Eu tinha comentado, né? As pessoas falavam para mim que eu ia crescer bastante. E no momento que eu aceitei aqueles cargos de liderança, até o que eu estou hoje, o propósito mudou bastante. Passou muito a ser isso de desenvolver o pessoal que está na APTA e, enfim, formar as lideranças que vão construir a história do ano que vem e, enfim, vão tocar esse jogo aí pra gente no ano que vem. E aí mudou muito, né? Tipo, minha perspectiva era muito mais individual e passou a ter um propósito mais coletivo, da gente realmente alcançar a missão da empresa, de levar cuidado para as organizações. E, enfim, eu acho que isso foi muito por causa de ter um cargo de liderança, foi muito por causa da vivência empresarial, da vivência no MEG, e isso é muito bom. Acho que até dá um gosto a mais no trabalho. Tem até algumas, não é teoria, mas alguns, acho que é o Golden Circle que chama, o Círculo de Ouro, eu não lembro direito, mas quando a gente tem um porquê muito forte do que a gente faz, a gente consegue fazer as coisas com muito mais clareza e com muito mais, com um diferencial maior, sabe? A gente consegue fazer com mais gosto, de uma forma mais saudável, isso é muito bom. Não só fazer por fazer, mas fazer porque tem um objetivo, um propósito, isso é incrível. Acho que, para mim, eu aprendi muito sobre isso no MEG. E acho que é isso, vou passar para a Carol. Sobre isso de propósito, também aconteceu uma coisa parecida comigo, que, assim, quando eu vi essa proposta do MEG, eu pensei, não, eu vou entrar porque vai ser bom para o meu currículo, eu vou crescer muito como profissional.
E, assim, hoje eu vejo que, assim, o meu foco não tá mais nem nisso, tá na empresa em si. Eu quero que ela cresça, eu quero que ela continue, tanto é que, assim, eu penso muito nas próximas pessoas que vão entrar, porque a empresa, para mim, agora é quase um filho, né? Assim, eu só quero que ele continue se expandindo e que seja tão bom a vivência para essas pessoas quanto está sendo para mim, que seja agora não está saindo, mas enfim, que seja maravilhoso como está sendo para mim, para essas pessoas também, né? Porque assim, quem puder ter uma oportunidade de participar é a melhor coisa. É incrível, se você tiver essa oportunidade, participe, porque assim, ajuda em todos os sentidos, tanto no profissional como pessoal, tudo isso que a gente falou. E é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Show, gente. De antemão, eu quero agradecer vocês pela participação, por estar todo mundo aqui compartilhando essas vivências tão inspiradoras, tão incríveis. Carol, é um caminho sem volta. Sua EJ vai ser sempre seu filho, e os membros que entrarem depois de você vão ser seus bebês, e você vai ensinar tudinho, e vai sempre, ah, meu Deus, que coisa linda. E aí é assim mesmo, é um caminho sem volta. Nath, tem alguma pergunta aí que você queira passar? Tem. Antes de eu começar a transmitir as perguntas, eu gostaria só de relembrar para vocês que o formulário para preenchimento da presença já está no chat, é só procurar, tá bem aqui pertinho. E também, quem quiser ir mandando mais perguntas, pode ficar à vontade, o pessoal aqui está super aberto para responder tudo. E queria dizer que eu estava aqui o tempo todo ouvindo vocês, e a identificação é tão grande, o impacto do que vocês falam, do que a gente vive, colide assim, quando vocês estão falando, e é tipo, realmente muito incrível, de verdade. Queria agradecer vocês por estarem compartilhando essa experiência com todo mundo aqui. Foi um momento muito, muito bacana mesmo. E aí, Nath, deixa eu só quebrar o protocolo um pouquinho. Um pode pouquinho. ir. Porque realmente eu estava aqui, eu falei que não ia falar, a gente combinou, mas teve várias coisas, eu já conhecia Poema, mas Daniel e Carol trouxe vários pontos que realmente trouxe para mim. A gente da Projetize aqui estava pensando em organizar outro evento e isso me inspirou de uma forma que sair daqui, eu vou organizar esse evento todinho hoje, porque realmente o impacto que vocês trouxeram para mim, eu nessa trajetória já tive será muitos benches. Para quem não sabe o que é bench, é conversas basicamente sobre algum assunto específico com outras EJs, outras pessoas. E eu queria só destacar algumas coisas. Eu acho que foi Poema que falou do padrão em relação às empresas estarem buscando já pessoas com MEG. E teve um bench específico que a gente teve com a ela trabalha na Heineken, eu não me lembro o cargo exatamente, e ela falou que lá já buscam isso como um padrão, não é mais uma soma, acreditam nisso. Eles acreditam que é algo que é intrínseco na trajetória do membro para chegar naquilo, chegar naquela profissão. Outra coisa é o propósito. Quando eu fui entrar aqui, eu sou cofundador junto ao Arthur da Projetize e outros mais 4 membros, mas eu fui entrar, eu não queria. Minha família tem empresa na área e eu fiquei muito assim, eu tenho que largar, eu tenho responsabilidade, quero não já trabalhar, fazer 2 anos na empresa. E eu fiquei nesse dilema, se eu ia ou não. E Arthur me vendeu um propósito muito bom que foi, você tá tendo essa oportunidade, né? Mas tipo, aí você vai impactar outras pessoas que vão ter essa experiência que você tem hoje, que ela não vem com estágio. E realmente, nem eu trabalho nessa empresa que é da minha família, que eu posso trabalhar na forma que eu quiser. Eu tenho a experiência que eu tenho na empresa, porque a empresa entre aspas, eu estou gerenciando ela, eu acabo pegando alguns processos que eu não teria. Então, a arquitetura tem muito esse dilema, não sei se os outros cursos também têm, mas estágio é muito importante. Agora, ele não vai trazer a real experiência do mercado. Você fica fazendo aquele trabalho finalzinho e você não vê a obra, você não vê o processo de lidar com o cliente. Isso tudo é muito importante. Tem várias outras coisas aqui. Acho que mais um ponto rápido seria, alguém comentou aí, errar rápido. É muito importante. Foi um bench que a gente teve com o Benchimol, eu lembro até hoje. Ele fala muito disso. Você errar rápido é muito importante porque você tem que estar disposto a errar, mas tem que aprender seu erro rápido e converter ele num resultado. Então, se você está vendo que aquilo não dá certo, você converter. E isso é algumas das experiências médicas que me tocam até hoje. Eu tenho várias outras coisas, eu tenho umas 3 páginas aqui, mas eu acho que pelo tempo é melhor passar logo para as perguntas. E é isso, gente. Obrigado aí. Show.
Gente, sobre bench, é uma coisa surreal, porque a gente começa muito tímido, sabe? Eu não quero incomodar ninguém, e no WhatsApp da pessoa fazer pergunta aleatória, depois se torna um vício, você está mandando áudio de 5 minutos falando da sua experiência para os outros e pedindo informação de volta, é um caminho sem volta. Mas enfim, Guilherme Fortes perguntou aqui, que tipo de habilidade se espera de um estudante que deseja entrar para uma empresa júnior? Quais expectativas são colocadas neles? Qualquer um de nós responde? Pois é, Vamos tentar seguir a... cada um fala uma habilidade, pode ser também. Eu acho que Não, Daniel tá bom. tá muito bom nesse momento, porque a EJ dele trabalha com isso e faz questão de processo seletivo e tal, então acho que quanto mais tarde a gente vai ajudando. Tá, eu vou falar um pouco como é que é o nosso serviço de processo seletivo, que eu acho que vai dar para entender um pouco melhor. Assim, a gente trabalha com um processo seletivo baseado em competências. Então, o que a gente faz em primeiro lugar? A gente monta uma persona do que a gente espera de um candidato, certo? E lá a gente coloca competências, a gente destrincha a competência, né? O que é a competência? São conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é mais aquela parte teórica e tal, e aí isso a gente não pede muito de uma pessoa que está no curso, porque a gente aceita pessoas que estão até no primeiro período, então não é tão necessário você ter aquele conhecimento teórico da psicologia organizacional, já de cara, que você vai desenvolver isso dentro da EJ. Habilidades, então você conseguir colocar na prática aquele seu conhecimento teórico, então a gente não pede muito no início, né, porque tem gente que entra no primeiro período e não tem tanto conhecimento. E aí eu acredito que o que pesa mais, acho que são as atitudes, então, sabe, aquele seu jeito de ser já e pegar um pouco da sua disponibilidade para aprender, eu acho. Uma das coisas que a gente mais leva em consideração num membro, de um candidato, são pessoas que estão dispostas a errar, estão dispostas a aprender com a gente, vão dar a cara a tapa de alguma maneira. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, a gente tem, de certa maneira, uma persona, nessa persona a gente coloca lá, a gente quer que essa pessoa tenha mais características de liderança, seja um pouco mais comunicativa. Eu não lembro agora exatamente como é que tá a persona da APTA, faz um tempinho que eu não olho. Mas a gente destrincha nisso, a gente quer identificar uma competência de liderança, de comunicação, de cooperação, e a gente vai trabalhando em alguns desafios, ou entrevista coletiva, entrevista individual, para tentar analisar isso na pessoa. Mas o que pesa mais, tipo, você não precisa chegar na empresa como um líder nato, como uma pessoa com oratória extremamente incrível, porque o que a gente pesa mais é uma pessoa que esteja disposta a desenvolver isso dentro da empresa, porque a gente acredita que todas essas competências a gente pode desenvolver, não são coisas que você nasce com elas. Tem as pessoas que desenvolvem mais cedo, mas colher essas pessoas que estão dispostas a se desenvolver com a gente. E acho que outro ponto muito importante para a APTA, pelo menos, são pessoas que priorizem a APTA, porque durante muito tempo a APTA era vista como uma atividade, vou participar de um projeto de extensão aqui, mas estou na APTA também. E aí, desde 2019, no iníciozinho, a gente colocou, não, a gente quer ter a prioridade máxima, a gente só quer pessoa na empresa que realmente vá trabalhar e vá realmente passar muito tempo trabalhando, porque precisa de muito tempo para desenvolver algumas coisinhas assim, alguns processos internos. E aí a gente, desde o ano passado, colocou isso, a gente quer pessoas que realmente estejam ali diariamente com a gente. Acho que mais isso, deixa eu ver como é que é a pergunta de novo. Expectativas. Eu acho que, não sei se eu te respondi, se você tiver contemplado, você dá um ok aí. Eu quero compartilhar só uma coisa muito engraçada, que na Ânimos, a nossa principal coisa, assim, lógico que tem diversas habilidades, a gente também faz a persona e tal, mas a principal coisa que eram pessoas que a gente pudesse contar, porque na Ânimos, assim, fomos só 3 pessoas fundando, então era muita coisa ao mesmo tempo, e eu não posso, Léo, não pode, vai, Gabi. Então, tipo, a gente queria pessoas que a gente pudesse contar dessa mesma forma, sabe? E aí, no nosso primeiro seletivo, tem uma membra, enfim, que é a Rebeca, que ela entrou já no primeiro processo seletivo e está com a gente até hoje. E na entrevista dela, a gente perguntava, né? E aí, Rebeca, e aí, fulano, por que você quer estar na Ânimos? O que é que fez querer entrar na Ânimos? Ela fez, e filha, quando vocês entraram na minha sala, eu achei tão incrível, tão maravilhoso, que eu pensei, eu vou entrar nessa empresa nem que seja pela janela. Aí a gente fez,
pronto, você já tá na empresa por essa frase, tipo, vou entrar nem que seja pela janela e, tipo, o processo de treino dela foi sensacional, então ela realmente fez de tudo para estar na empresa e não tinha como ser diferente, mas essa frase, eu olhei assim para o entrevistador e fiz, depois disso ela já tá na empresa. Mas aí, se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar a fala do Daniel? Eu acho que é muito isso, sabe? Vontade de fazer, vontade de ajudar. Porque a gente começou a ideia da empresa sem ter noção nenhuma. Então, essas habilidades técnicas você vai aprendendo, você vai adquirindo. Agora, assim, o mais importante é ter vontade de ir fazer, né? De colaborar. Então, é mais ou menos isso. Se você perguntou isso porque está em dúvida de se inscrever ou não, se inscreva, participe do processo seletivo aí da EJ, vai ser legal. Gabriel Gomes colocou uma... Vai falar mais alguma coisa? Certo. Gabriel Gomes colocou aqui como se manter firme e sustentar o seu comprometimento com a EJ diante das adversidades. Eu estava tentando ler para responder, mas podendo dar alguma contribuição para o que o Gabriel falou aqui, como se manter firme e sustentar seu comprometimento com a EJ, acho que propósito é o principal, assim. As diversidades em qualquer lugar vai ter. Claro que tem uma coisa também com a questão do propósito, né? É importante a gente ser bem claro aqui, que propósito não coloca feijão e arroz na mesa, propósito não coloca no sentido de que você não pode trabalhar apenas por isso, você tem que entender que você precisa ganhar dinheiro também, qualquer coisa, você precisa fazer com aquilo seja rentável, né? Empreender é você resolver uma dor de algo e rentabilizar aquilo. Se você só resolve a dor e não rentabiliza, você é uma ONG, você não é uma empresa, você não está empreendendo, está empreendendo socialmente, mas eu acho que propósito é importante, tendo essa visão, propósito é muito importante para se manter firme, porque quando você às vezes tem o lado financeiro, às vezes quando você tem boletos para pagar, sei lá, numa realidade de um cara de 30 anos, uma mulher de 30 anos que sustenta uma casa, você está ali, você tem que se manter firme e sustentar, porque senão você falta comida em casa. Então, na realidade das AJs, como não tem essa questão financeira, é de fato o propósito, você se questionar diariamente, semanalmente, o porquê você está ali, sabe? Se você sabe ao certo o porquê você está ali, você vai se manter forte, sabe? Dificuldades, adversidades, senão a gente precisa nem se alongar muito. Isso vai acontecer em qualquer âmbito da vida, qualquer relação, com namorada, com família, isso acontece em qualquer coisa. Então, acho que se você tem bem definido o porquê você está ali, você sabe, poxa, eu estou aqui para resolver isso, seja num projeto específico, no alinhamento de uma diretoria, seja na empresa, acho que é por aí. Eu estou muito contemplado pelo que Arthur falou. Alguém vai falar? Aguardando mais perguntas aqui. Deixa eu comentar, eu gostei muito do que o Arthur falou. Aí veio. Eita! Eu caí? Gente? Não, cuidado aí. Tudo Tá tudo ligado, cuidado aí. Vocês estão me vendo, gente? Sim. Ops. Deu uma leve travada aqui, ficou com 0 participantes e vamos lá, enfim. Achei muito massa o que você falou sobre o propósito fundamental. Eu acho que uma das coisas que, tipo assim, vieram várias coisas na minha cabeça. Então, a primeira é muito de conhecimento pessoal, individual, emocional, sei lá, que falam muito até em várias empresas hoje em dia. Então, é muito de você se conhecer, você saber qual é o seu propósito individual, se o seu propósito individual está ali parecido, ou pelo menos ele converge com o propósito da empresa também. E aí você vai fazendo essas comparações, eu acho que você vai se mantendo um pouco mais firme, sabendo um pouco, conhecendo mais um pouco mais de você. E aí, como o Arthur falou, na vida vão existir adversidades a todo momento, assim, tipo, faz parte da vida. A gente até tava... Foi o quê, meu Deus? Tava falando, acho que era uma palestra que eu fui dar sobre saúde mental. A gente falando muito sobre sofrimento e prazer, o quanto o sofrimento está presente na vida de qualquer maneira e não tem como a gente excluir ele, não tem como a gente excluir a ansiedade. Muita gente cria essas fórmulas para excluir essas coisas da nossa vida, mas elas fazem parte, né, de um contexto biológico mesmo, natural.
E, enfim, eu acho que a partir do momento que a gente se conhece um pouco mais, a gente consegue trabalhar um pouco mais essa questão da regulação emocional. Mas vão surgir adversidades, vai ter momento que você vai se sentir abalado, e eu acho que é muito de você saber disso, o que que te traz sofrimento, o que que te traz prazer, e você ir aprendendo a lidar melhor com isso e lidar melhor com as adversidades. E propósito fundamental. Você vai ali, vai te guiar bastante. Eu acho que é isso. Ó, Gabriela levantou uma bola legal aí. Poema, Daniel, Carol, ela levantou um ponto bem importante, que talvez não perguntasse, mas é importante a gente colocar isso também. Eu não Gabriela falou aqui. Muitas pessoas acreditam que precisam ter algum conhecimento técnico para entrar para entrar na empresa ou estar no final do curso. O que vocês diriam para essas pessoas? Ai, gente, todas as vezes que a gente vai, assim, apresentar ânimos para passar o processo seletivo e tudo mais, a gente frisa muito nisso, de que não precisa você estar no final do curso, que foi muito o que o Daniel falou também, de que essas coisas, esses aprendizados técnicos, vocês vão aprender no decorrer da sua vivência empresarial, no decorrer da sua vivência dentro das empresas juniores, dos cursos de vocês. Então, tipo, o que a gente mais quer, de fato, são pessoas que tenham muita vontade de aprender, são pessoas que tenham muita vontade de se desenvolver, que estejam dispostos a dar sim pela empresa e pelo futuro da empresa. Então, tipo, eu acho que muitas vezes acho que todo mundo aqui praticamente teve uma visão muito individualista no início, quando foi dizer o sim para entrar na EJ. Muitas das pessoas tiveram. Mas quando a gente entra, a gente desenvolve tantas habilidades, a gente, não só técnicas, mas comportamentais, individuais, que isso se torna tipo algo, enfim, a sua questão individual ela é muito pequena com base em tudo que você pode desenvolver, com base no coletivo. Então, tipo, você entender a EJ não só como algo que você vai desenvolver tecnicamente, mas como algo que você vai desenvolver de uma questão bem maior, né? Então, a gente não procura, de fato, pessoas que estejam nos últimos períodos, que saibam ter essas questões técnicas, tanto é que na Anus, atualmente, nós temos mais membros dos períodos iniciais do que dos últimos. E, poxa, a gente aprende muito com eles, na questão técnica, eu aprendo diariamente com pessoas que estão muito, tipo, nos períodos estão atrás de mim, e, enfim, consigo aprender com gente na minha frente, no mesmo período que eu, e isso é sensacional, e é o legal da EJ, né? O legal do trabalho aqui. Eu acho que assim, a Cajúnior é um exemplo disso, né? Que a maioria dos membros estão no início, né? Eu estou no segundo período, então, assim, conhecimento técnico a gente não tem tanto, porém, vontade de aprender a gente tem de sobra. Então, vamos lá, né? O que tiver que aprender, a gente aprende. Eu acho que a vontade é mais importante do que ter esse conhecimento, porque muita gente tem o conhecimento técnico, mas não tem tanto esse propósito, não tem tanto essa vontade. Então, assim, né? Se você quiser aprender e estiver disposto, vamos que vamos. Dá certo. Na realidade da projetice, por exemplo, para a gente exemplificar algo concreto, a gente tanto aprovou uma pessoa do primeiro período como uma que estava no oitavo, então isso não é bem verdade de que só aprova quem está nos últimos períodos. Acho que a pessoa demonstrar que ela pode entrar até pela janela, que ela vai entrar até pela janela na empresa, isso é o principal, sem dúvida. Eu vou fazer um comentário aqui, outro, né? Eu lembro uma vez quando a gente teve um bench também, outro, e vieram falar o seguinte: a gente já teve várias experiências, eu nunca tinha percebido isso. A maioria das pessoas não acabam que entram na EJ, acabam nem trabalhando mais com o seu curso, porque elas se encantam com uma coisa. A gente acaba escolhendo na escola o que a gente vai ver sem saber, sem ter experiência, para 5 anos na faculdade, às vezes até sem pegar realmente, trabalhar com aquilo. E quando a gente vem para a empresa júnior, a gente vai trabalhar com marketing, vai trabalhar com administração, e eu acho que essa experiência, mesmo que você tenha aprendido o curso todo, você vai adquirir na empresa. Às vezes eles falam que preferem pegar pessoas mais novas, porque quando você está no final do curso, você tem estágio, tem TCC, como o Poema mesmo disse, estava atolado com TCC. Então, acaba que dificulta mais até para você. Não é um empecilho, claro, que a gente aceita todo mundo, mas geralmente o que entra mais na empresa, júnior, é pessoas do período baixo. Até a ADM, que é a maior daqui, a ADM produtiva, a maioria dos membros são do quarto período que entram.
quarto para baixo. Então, isso mostra que é uma realidade que aceita na empresa, que é o que é visado. Chegaram mais algumas perguntas aqui no chat. Gabriel Gomes está perguntando sobre ter um papel de liderança em uma EJ. Quais foram as maiores transformações de vocês quando vocês assumiram esse papel? Isso foi muito difícil. As maiores transformações quando a gente assumiu o papel de liderança? Isso. Eu falo um bocado da minha, né, nas minhas falas, mas, assim, foi bem questão muito pessoal mesmo. E questão comportamental, aprender diariamente na empresa. Então, tipo, não quero ser muito repetitiva, né, com tudo que eu já falei, mas foi basicamente isso. Se alguém quiser tomar o lugar de fala, eu já falei bastante sobre isso antes. Poema, eu acho que o fato de você lidar com pessoas é a principal habilidade de todas, é lidar com pessoas. Assim, a gente tem uma ideia de que a empresa tem que rodar, a empresa tem que faturar, a empresa tem que ser. Mas não adianta se você não cria ambiente para aquilo, se você não fornece meios para que aquilo aconteça, para aquilo que você coloca. E todos nós aqui, como gestores, como papel de líderes, a gente tem que ser muito analítico, a gente tem que olhar muito para as métricas, para os indicadores, os KPIs da empresa, mas a gente tem que fornecer meios, a gente tem que estimular, engajar essas pessoas para alcançar esses resultados. Então, o principal do papel de liderança, acho que muda, é você ter essa consciência de que você precisa, primeiro, ter um bom time, e um bom time passa por, principalmente, ter pessoas engajadas, e segundo, essas pessoas criarem, enfim, processos e criarem ambientes favoráveis para que eles alcancem aquilo que é estratégico para a empresa. Então, essa é a principal, essa virada de chave é a principal transformação, eu acredito que um gestor que está no papel de liderança tem. E sem dúvida de lidar com as pessoas. Tem muita gente que fala assim, mas é a habilidade mais difícil, talvez, que tem é lidar com pessoas. Eu acabei lembrando de uma coisa muito importante na fala de Arthur, que atualmente era até uma dor que a gente tinha na Ânimos, na Direx. Direx, para quem não sabe, é a diretoria executiva que a gente estava juntando. Mas na Direx a gente tinha, como nós somos os membros fundadores, nós por muito tempo e até hoje somos muito do operacional da empresa. Então, o início do operacional da empresa fomos nós, quando nós tínhamos 7 membros, nós participávamos do jogo operacional da empresa informativa. Hoje, com 15 membros, às vezes ainda precisamos participar. Só que isso não estava fazendo com que a gente tivesse uma vivência empresarial muito saudável e muito correto no que a gente tem no organograma das empresas juniores. Porque o cargo de diretoria é para que você possa pensar estrategicamente na empresa. Então, para que você possa pensar estrategicamente, como é que vai ser os próximos passos da sua diretoria para que ela possa entregar mais resultados para a empresa. Então, trazer inovações junto com os membros, realmente avaliar métricas, avaliar se os membros estão performando legal, se não, por quê, o que você pode fazer com relação a isso. E aí, quando você está com a cabeça muito no operacional, executando projetos, vendendo, e realmente ali no front da empresa, você não consegue parar para pensar no estratégico. Você para pensar no estratégico quando já tem uma bomba gigantesca para você resolver. E aí você faz, peraí, para todos os projetos que eu vou sentar e resolver isso estrategicamente para tentar passar para a minha equipe. Só que isso não é algo muito saudável. Eu vi até que tem uma pergunta de como era que a gente conseguia organizar o nosso tempo da faculdade, com o tempo da EJ e tudo mais. E aí isso faz com que a gente acabe se embolando todo quando a gente não se organiza previamente, não consegue, de fato, exercer as nossas funções, vão ter outras pessoas que vão precisar fazer e, às vezes, isso acaba sendo você. E aí, isso era algo que a gente estava passando na EJ, inclusive, por isso que a gente abriu o processo seletivo para o gerente comercial, agora, já em setembro desse ano, já tem o nosso processo de eleição, né? Mas era realmente algo que estava necessitando, porque a minha saúde mental não estava mais aguentando ter o cargo de estratégia na empresa, em 2 diretorias, ser operacional em 2 delas também, e ainda ter TCC, ter EJ, ter TCC, ter faculdade, ter estágio e tudo mais. Então, teve um momento que eu falei, não, peraí, ou eu faço a minha função na EJ, deixo de fazer as funções que outras pessoas estão ali para fazer, ou eu não consigo, ou eu vou parar. Então, é muito importante isso que Arthur falou, foi até compartilhando a experiência aqui na prática.
do que você saber até onde os seus limites vão e, de fato, essa parte de lidar com pessoas também é algo muito importante, você saber até onde os seus liderados podem ir também, né? Então, isso foi algo muito legal que eu aprendi a desenvolver na EJ, porque eu, de fato, só conhecia os meus limites dentro da EJ. Antes dela, eu não sabia o que era limite, porque eu pensava, eu estou muito estressada, é o quê? Vai passar um ano de EJ de diretoria, que aí você conhece seus limites de fato. Isso foi muito importante para mim, o autoconhecimento que eu desenvolvi dentro da empresa. Show. Agora, o cachorro é aqui em casa. Eu acho que a gente tem uma última pergunta aqui para começar a encerrar o nosso evento. A Sara perguntou como conciliar a carga horária do curso com a participação ativa da empresa. Eu tenho certeza que Poema deve ser a mais organizada daqui, porque ela é cheia de coisa para fazer, para dar conta de tudo isso, meu Deus. Mas assim, o que eu faço de organização hoje é bem o básico mesmo. Assim, tem semana que é muito difícil, porque tem muita coisa para fazer, muita reunião. Mas comecei desde o início desse ano a ter um planner. Falo sempre para todo mundo, porque eu nunca fui dessas coisas. Aí comecei a usar um planner, aí eu uso o Google Agenda para dividir as coisas. Eu coloco coisas no meu quarto, tem um quadrinho ali atrás, não sei se dá para ver, vem aqui, mas eu escrevo bastante nele para tentar desenhar minha semana, tentar ver assim, o que é que eu posso fazer em cada horário. Eu acho que são essas pequenas coisas que você vai pegando assim, o hábito de construir da sua organização e você vai lidando melhor. Mas assim, vai ter semana que vai ser complicada porque é um desafio imenso, mas faz parte, né, do nosso crescimento. Eu acho que uma das coisas importantíssimas também, que eu acho que o Poema que estava mencionando, mas a gente, assim, aprender a dizer não para algumas coisas, a gente delegar para outras pessoas algumas funções da gente. Vamos ver. Eu tenho alguma coisa que eu tenho que um entregável meu da presidência, mas eu posso tentar repassar para algum outro membro, ver se ele pode fazer comigo, tentar me ajudar, ou passar para ele. É até uma forma da gente estimular a formação de lideranças, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Talvez o Poema possa dar aulas de organização para a gente. Não, gente, meu Deus. Desculpa se eu passei essa imagem de organizada. Não, zero, zero. Infelizmente, sou muito triste de falar. Eu queria ser uma pessoa organizada, já vi diversas capacitações de organização de tempo. Acho lindo, acho maravilhoso. Tenho um planner, mas eu não, você tem noção, eu não consigo organizar minha semana no domingo. Todo mundo diz que é o melhor. Eu organizo meu dia. Eu sei que na minha cadeira do estágio, eu organizo meu dia e tento seguir aquilo. E vai na fé, entendeu? Sei o que eu tenho para fazer. Tipo, o que me ajudava muito até um mês atrás era porque minha memória era muito boa. Então, tipo, eu sabia o que eu tinha para fazer na semana e eu fazia. E aí até o pessoal das minhas diretorias tiravam onda, dizendo, Palma tem uma gêmea, porque não tem condições de ela fazer tudo. Mas agora, tipo, minha cabeça está começando a falhar. Então, tipo, realmente quem está me ajudando são eles dizendo, Palma tem isso, tem aquilo. E também muito isso de passar, eu consegui passar muitas funções para os meus liderados. Tipo, eu consegui passar para eles muita confiança para que eles podiam fazer o que eu fazia. Então, isso foi gerando um processo de que eles começaram a ter confiança deles mesmos, começaram a fazer os processos sem precisar que eu estivesse presente. Então, isso ajudou bastante. Mas, de fato, assim, a dica que eu posso dar é faço o que eu digo, mas faço o que eu faço, que é ter organização. Se você conseguir ser uma pessoa organizada, meu amor, você consegue fazer tudo na vida, porque eu vejo gente que faz 20 coisas, muito mais coisas do que eu no dia, e ainda sobra tempo para ter lazer, para ter tudo. Então, eu acho maravilhoso, mas eu realmente ainda não consigo. Mas eu acho que é uma característica que a gente pode moldar na gente mesmo. Então, tenho certeza que vai ter um dia que vai ter alguma coisa assim, ou você se organiza, ou você não faz nada na sua vida, que vai ter o start que você tem que fazer. Mas, se você conseguir fazer isso antes, faça. Realmente a organização é a melhor coisa. Eu falei do meu plano, mas eu não... Assim, eu tô tentando usar ele esse ano, tá? Tô tentando construir esse hábito em mim ainda. Tá sendo muito difícil. Tem dia que eu não consigo colocar nada direito, mas às vezes eu faço isso. Tipo, hoje, eu acordei, né? Aí eu fiz um checklist do que eu tinha que fazer hoje, porque eu tinha muita coisa para fazer hoje. Ainda tem.
E aí eu fiz um checklist e fui começando por atividades menores, né, coisas que são mais simples, e à medida que você vai vendo, já fiz metade ali, por mais que a metade sejam coisas bem simplesinhas, desde falar com alguma pessoa, sei lá o quê, você já vê, fiz metade, dá até um estímulo para você fazer as outras coisas. Enfim, tem muitas metodologias de organização pessoal, também já vi altas palestras, mas não sou o mestre da organização, estou tentando muito, 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 muito arduamente construir o hábito, mas é difícil. Quando eu inicio esse ano, antes da pandemia, eu faço arquitetura, né, na Uni e faço ADM na UF. Aí eu tinha meu estágio e tinha empresa júnior. Eu sou vice-presidente da empresa júnior, enfim. Aí realmente pesava bastante. Mas a questão, eu acho que o que funcionou sempre para mim, eu não sou uma pessoa organizada, sou zero organizada, eu dividia o tempo. Então, tipo, de manhã eu vou pro estágio, eu vou para a faculdade, depois eu vou pro estágio, eu vou fazendo. Eu conseguia melhor. Realmente com a pandemia dificultou bastante para mim, porque a questão você não tem um horário definido. Você tá aqui, tem que fazer isso. Aí surge um problema, você vai fazer. Aí você acaba perdendo a noção do horário. Eu senti muito isso na pandemia. Mas o que realmente sempre funcionou para mim foi dividir bem o tempo. Então, se eu tenho que fazer tal coisa da faculdade, eu dividi um tempo para fazer isso. E nesse tempo eu tenho que fazer isso. Eu vou dar meu melhor, conseguir. Às vezes realmente tem que priorizar uma coisa ou outra, tem que delegar alguma coisa, tem que abrir mão de um lazer, às vezes de fazer um trabalho da faculdade tão bem feito. Por eu fazer mais de uma faculdade, eu tinha essa questão. Mas eu acho que dá para conciliar. E é verdade a frase que eu falo, que eu realmente, todo mundo que eu acho que entrou aqui no movimento sabe, quanto mais coisa você faz, mais tempo você vê que você tinha. Você perde tempo ocioso do que você imagina, fazendo alguma coisa. Então você acaba, seu dia tá tão corrido, você faz as coisas rápido, sem perceber, e sobra mais tempo, às vezes até. Às vezes, quando eu tô muito ocupado, eu tenho mais tempo livre do que naquele dia que eu tô todo folgado, que eu fico tudo tranquilo, vou fazendo muito devagar e acabo perdendo o dia todo. Pois é, eu acho que isso. Eita, pera, desculpa. Não, eu acho que para a Sara, assim, falando, eu acho que não tem muito o que reinventar a roda aí, nem criar uma coisa muito complexa, é fazer como é que se diz? Pegar as dicas do que o pessoal falou, faz um checklist aí no domingo, outro faz uns diários aí, já dá certo também. E a questão da gestão do tempo, a gente tem que saber qual é o foco da gente e o que a gente está priorizando. Sei lá, às vezes todo dia surge uma discussão aí, né? Eu sou zero ligado nisso, assim, não gosto, mas sei lá, de um casal aí, um negócio que caiu na internet e muita gente perde tempo com isso, às vezes, não dá tempo para fazer uma coisa. Eu acho que é do que você prioriza, do que você abre mão, mas não tem muito que inventar roda, não. Pelo menos eu não me considero 100% organizado, mas eu consigo usar um Google Agenda, usar um Trello pessoal para conseguir organizar minha semana e todo dia, umas atividades para fazer, às vezes anoto no papel mesmo. Tipo, acho que tem até um aqui por cima, aqui, por exemplo, das atividades que preciso fazer essa semana ainda, mas dá para desenrolar. E uma coisa assim que eu acho bem importante é ter foco também, porque muitas vezes eu digo, não, vou parar para fazer isso aqui. Mas eu vou fazer um negocinho rapidinho. Quando eu vejo, eu já fiz 1 milhão de coisas, mas não fiz o que eu realmente tinha que fazer. Então, assim, quando você for fazer alguma coisa, senta e faz aquilo. Deixa o resto para depois, porque senão, quando você vê, você passou o dia todinho, fez um monte de coisa, mas o principal não está feito. Então, se você tem alguma coisa para fazer, senta e faz logo. Se livra, porque senão você nunca termina. Tem até, eu acho que é um aplicativo, se não me engano, que se chama Pomodoro. Acho que é esse, que você coloca tipo um timerzinho para você focar em uma atividade e você vai fazer aquilo. Você não vai pegar esse celular, não vai fazer nada. Eu tenho extrema dificuldade, assim, eu perco a atenção muito fácil. Eu escuto um barulho aqui na rua, alguma coisa, eu perco a atenção e perco o foco. Por isso que eu gostava muito de ficar muito na biblioteca, na UFRN, né? E tá sendo bem difícil para mim fazer as atividades em casa porque barulho, sei lá o quê, perco o foco. E aí, eu gosto muito de ler, sou viciado assim, em livro. E eu descobri um dia desses, acho que foi algo bem parecido com esse Pomodoro, era um vídeo no YouTube que você fazia um sprint de leitura de 30 minutos, e aí você sentava, colocava aquele vídeo, tinha uma musiquinha, e você não largava o seu livro, né? Você deixava o celular de lado, deixava o universo todo de lado, e focava lá 30 minutos para fazer a coisa. Isso traz uma diferença muito grande, sabe? Quando você realmente foca para fazer atividade, para ler, que você vai ler muito mais, você vai conseguir fazer aquilo em um tempo menor. Sendo que a gente tem esse aparelhozinho que atrapalha bastante o nosso dia a dia, pelo menos para mim,
atrapalha muito. Então, é muito da gente conseguir tirar essas variáveis que tiram o nosso foco e focar um pouco mais nas atividades. Eu acho que vale a pena também dar uma olhada nesses aplicativos. Pomodoro, acho que é Pomodoro. Nunca usei, mas E comecem pelo mais difícil. Vale muito a pena você começar pelo mais difícil. Porque o mais difícil, o mais trabalhoso é o que você não vai querer fazer. Aí quando você faz logo, o mais simples, você fala, 10 minutos eu faço isso. Aí você faz. Deu 10, só 10 minutos, faço mais um. Aí você vai fazendo. Assim, quando você deixa o mais difícil, você fala, caramba, vou demorar 1 hora e meia fazendo isso. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Outro dia eu faço. Outro horário eu faço. Se você começar o dia já fazer, tipo, tem um trabalho grande para fazer, já sentar e fazer ele, o resto do dia tá mais livre, você tá mais tranquilo. Você tirou aquele grande peso que tinha sobre você. eu acho que o lance é você descobrir o que é melhor para você. Eu concordo muito com o que você falou, mas às vezes, pelo menos para mim, eu prefiro começar com o mais fácil, porque eu vou fazendo meu checklist, tipo, finalizei 3 fáceis e já tá lá, metade da lista feita. Eu, caramba, eu vou fazer esse grande aqui porque tô instigado. Então, vão descobrindo, assim, o que é melhor para vocês, quais são as melhores estratégias de organização. Existem várias ideias, vários caminhos, mas nem sempre aquilo é o mais adequado para você. Então, é muito você ter esse conhecimento pessoal, vai testando, vai vendo o que você se diverte mais e por aí. Você vai se descobrindo aí no meio do caminho. Gente, perfeito. Adorei as dicas, eu já tinha usado o Pomodoro uma vez, funcionou bastante. Vou voltar a usar, inclusive. Mas então, eu vou seguindo aqui para o encerramento da nossa roda de conversa. Queria agradecer bastante a presença de todo mundo, a presença da APTA, da K Júnior, da Idealiza, da Projetize. Vocês foram essenciais para essa roda de conversa. Saiu muito melhor do que eu poderia esperar. Foi uma troca de experiência realmente muito boa. E deixar aqui um recado, né, para quem assistiu. Não deixem de se inscrever nos processos seletivos das empresas júnior no ano que vem, quando vocês quiserem, quando tiver tendo esse processo seletivo e vocês se sentiram tocados a participar, não deixem de se inscrever nas empresas do curso de vocês. E se o curso de vocês não tem uma empresa júnior, é o que foi a Emma disse, se não agora, quando, se não você quem, não é? Tá na hora, bota a cabeça para esquentar aí e monta a sua. E é isso, a gente fala a sua, mas é sua e para a posterioridade, porque fica aí para quem vem atrás de você e é uma oportunidade incrível. De novo, gostaria de agradecer a todo mundo. Lembrar que o formulário de avaliação da roda de conversa está disponível no chat. E dar boa noite para vocês. E é isso. Obrigada pela presença e até a próxima.